Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Érica, sou astróloga, sou taróloga e se esse vídeo te encontrou é porque tem uma mensagem aí, eu creio que nada é por acaso. E se você gostar do vídeo, já curte, comenta aqui se você gosta dessa abordagem astrológica que eu vou trazer aqui para vocês, que é uma forma mais humana, sistêmica, uma forma mais terapêutica para falar para vocês. Nós estamos aí na véspera de uma lua nova em Câncer. E aí eu canalizei aqui um texto que eu postei lá na rede vizinha sobre como funciona essa lua nova em Câncer. Câncer, o que é? Primeiramente a gente tem que deixar claro, o que é o signo de Câncer? Câncer é o útero do zodíaco, é a casa 4, é família, é raízes, é herança, é ancestralidade, é intuição, é feminilidade, é criança interior, digamos assim, é a gestação do zodíaco. Lua nova em Câncer, literalmente, você vai começar a gestar algo para que 9 meses possa acontecer aí um nascimento. Então, primeiramente, o intuito dessa lua? O que você deseja parir daqui 9 meses? O que você deseja colocar no mundo daqui 9 meses? Fora que nós estamos ainda na energia de uma lua cheia em Capricórnio, né, que vem trazendo também esse negócio de projetos a longo prazo, mas aqui é literalmente uma gestação, é um movimento de gerar. O que você quer gerar? Você quer gerar uma cura ancestral, você quer gerar uma cura emocional sua, você quer curar o seu feminino, você quer curar algum tipo de desavença que você tem com a sua mãe. É uma cura de raízes. Mas claro, tem projetos, tem relacionamentos? Sim, tem isso, mas ironicamente não tem como nós gerarmos algo em nossa vida se a nossa base não estiver sólida. Então, essa lua nova em Câncer, ela vem falando assim: olhe para o seu passado, veja o seu passado, o que você precisa curar no seu passado para você receber daqui 9 meses de gestação o que você tem plantado. Vocês estão compreendendo a energia dessa lua? É uma lua nova para dentro, é uma lua nova de você olhar para o seu interior, para a sua criança interior e falar assim: o que está acontecendo? O que eu preciso melhorar na minha vida? O que eu preciso fazer as pazes com a minha criança interior para poder estar manifestando isso? Será que a sua criança, você tem visto a sua criança, talvez você se sinta um pouco que não foi ouvida, não foi vista, foi castrada, e aí vem essa energia, talvez como uma energia materna, que você tem algum tipo de energia, não é uma energia negativa, mas uma mágoa muito grande da sua mãe, da sua ancestralidade feminina, e aí essa lua nos convoca para a gente fazer as pazes com isso, fazer as pazes com as nossas raízes. Por quê? Uma coisa que nós temos que ser gratos é o quê? A nossa mãe, graças a ela, não importa que tipo de relacionamento com a sua mãe, a sua mãe vai ser a sua mãe para sempre. E muitas das vezes, muita coisa inconscientemente que você achava que não era vista, que você não era tratada bem, que talvez você achava inconscientemente, a sua mãe, ela não sabe disso. Na mente dela, ela estava fazendo o correto. E aí, nós como crianças, a gente acaba pegando essa sensação de que eu fui rejeitado, eu fui abandonada, eu fui tratada mal a vida inteira. A gente tem que tirar. O que essa lua vem falando pra gente? Tira esse pedestal de colocar a mãe como uma vilã e bota ela como um ser humano. Bota ela como uma pessoa que precisa também você ser resiliente com ela. E aí que tá o pulo do gato nessa lua.
Por exemplo, hoje, na hora vou estar gravando esse vídeo dia 13 hoje, vai ser postado dia 13. Então, o que acontece? Hoje nós estamos numa fase minguante ainda da lua de Câncer, só que amanhã ela entra na fase nova em Câncer também. Então, ou seja, é hora de você banir, fechar os portais negativos do que você achava que a sua mãe não fazia nada por você, que a sua mãe não tinha tempo para você. Talvez a sua mãe, ela só estava cansada de tanto trabalhar, porque a gente sabe que nós temos mães, muitas mães por aí, que tiveram que tomar o posicionamento de chefe de família. Ah, mas eu... Entenda isso. Eu falo isso de experiência própria. Eu sou uma mãe solo também, então se você é uma mãe solo, você vai entender o que eu tô falando. Muitas das vezes a gente tem que ficar ausente nas vidas dos nossos filhos, porque a gente tem que trabalhar. E aí, o que acontece? Olha só, vou dar um exemplo meu aqui. E muitas das vezes eu não pude ir na escola da minha filha, ver coisas. Foi só em dois dias das mães da minha filha, porque eu sempre tinha que estar trabalhando, eu era o homem da coisa, eu sempre tinha que estar dependendo financeiramente, minha filha dependia financeiramente de mim. E a minha mãe que ia. Só que quando eu era pequena, minha mãe não tinha tempo para ir no meu. A minha mãe foi praticamente mãe da minha filha, porque eu estava vivendo esse processo repetido da minha ancestralidade, de mulheres que sempre teve que ser o chefe da família, que tiveram que sair para ganhar dinheiro. Isso é um processo ancestral, tá, gente? Que se vocês quiserem, gostarem mais desse papo de ancestralidade, a gente traz mais para a prática, que para de desmistificar muito, a gente traz para os processos mais repetitivos aí. Vamos falar das dores na prática que isso acontece. E aí eu tava vivendo o processo da minha mãe. A minha mãe também se separou, a minha mãe teve que cuidar da casa, parará, pão doce. E aí eu tive que também viver esse processo. Eu vivi esse processo e aí eu praticamente virei... E aí minha mãe foi mãe da minha filha. Hoje eu moro com a minha filha e tudo, não tô falando... Nem sei porque eu tô falando isso, mas talvez serve pra alguém. Então assim, é a vida, é os processos da vida. Hoje a minha filha está com 18 anos. Ela mora comigo, a gente mora junto. Eu sempre quis ter isso. Morar com a minha filha, ter a minha independência e tudo. E aí... eu sempre achava também em algum momento da minha vida que eu não era vista. Eu até falava com a minha filha, olha filha, entende que é uma mãe trabalhando, esse tipo de coisa. Mas criança fica triste, né? Criança fica triste. E eu lembro que eu ficava triste com a minha mãe, que a minha mãe não podia ir. E eu sentia que eu tava repetindo esse ciclo. Então, ou seja, é questão de começar a querer banir essas coisas da nossa vida. Querer sair dessa roda de samsara, de mulheres da ancestralidade que precisam sarar. E aí, tudo. E aí o que acontece? Essa lua, ela vem nos convidando a isso, a começar a ver quais os padrões que a gente tem para quebrar esses padrões de ancestralidade. E entender que a nossa mãe foi a mãe melhor porque ela pôde, coitada. Ela fez o que ela podia fazer, ela deu o que tinha que dar e é isso que importa. Eu também queria ser uma mãe 100%, mas eu também sei que eu não sou uma mãe 100% e tá tudo bem com isso. Eu tento sempre conversar com a minha filha. Claro, eu não sou uma mãe igual minha mãe foi comigo, porque eu sempre falei que eu ia ser uma mãe diferente da minha. Então, assim, eu converso mais com a minha filha, eu converso mais com ela, eu tenho mais essa dinâmica de amizade que eu não tinha muito com a minha mãe, que eu tenho depois de um tempo pra cá, mas eu tive que trabalhar isso na minha vida. É o quê? A cura interior, é a cura da mãe, da maternidade e maternar, é você se maternar. Muitas coisas que eu faço hoje em dia que a minha mãe não fez pra mim, eu me materno porque eu tenho uma criança ferida dentro de mim. Ainda mais que eu tenho um ascendente em câncer. Quem é canceriano, pisciano, escorpiano, sente muito, vai entender do que eu tô falando. Então, assim, é uma coisa que a gente sente muito. É uma coisa que a gente fica, nossa, a minha mãe não me enxerga. Então você tem que levar isso para terapia, mas astrologicamente você também consegue entender que, cara, se seu mapa veio com padrões de ancestralidade para ser quebrado, você começa a desmistificar aquela sensação que a sua mãe é má a todo momento. Não é, ela foi que deu para fazer, ela fez o papel dela dentro do seu mapa do jeito que precisa fazer. Ok, e é o crescimento, é o seu desenvolvimento. Então,
O que eu convido você a fazer? É uma lua que fala de feminilidade. Gente, fugiu todo o contexto daqui, né? Mas vai chegar para quem precisa, eu creio, essa mensagem aí. Por quê? É uma coisa que para você ver o seu futuro, você vai ter que fazer as pazes com o seu passado. Essa que é a realidade. Tá? Essa que é a realidade. Então, assim, para você olhar para o seu futuro, você vai ter que olhar para o seu passado, olhar para essa mãe que você achava como vilã da sua vida, olhar para sua criança que você achava que não era vista, mas era vista da forma que a sua mãe olhava. Mas na sua perspectiva, não era do jeito que você queria ser, queria que ela te olhasse, né? Talvez de uma forma mais prática, de uma forma mais fria, de uma forma mais ríspida, mas a geração da nossa mãe é uma geração que foi criada rispidamente. Ah, mas eu não concordo com isso. Tudo bem, você não concorda, mas vai nascer em 1900 e tarará, hoje em dia com você com 60, 70, 80 anos, se você ia ter essa capacidade de tanta informação para poder estar se desenvolvendo, né? Então, assim, cabe a nós, filhos, a entender que ela fez o que pôde, ela fez o que deu e tá tudo bem. Eu tenho a mágoa, eu tenho a tristeza ainda, eu entendo isso, mas, porém, não justifica o passado dela, não justifica o que ela fez. Ok, mas inconscientemente ela não tem noção disso, ela não tem noção. É isso que essa lua vem falando. A sua mãe, muitas das vezes, foi falha, achando que estava se acertando com você. E tá tudo bem. E aí, voltando de novo, gente, o meu Quiron em Gêmeos, é aquela situação. Lua minguante em Câncer. Faz uma carta para sua criança interior, faz uma carta falando, olha, eu deixo para trás toda a tristeza, toda a angústia. Eu sei que ser não visto dói. Coloque para fora o que a sua criança interior queria falar para sua mãe. Queria mostrar ser vista por ela. E aí você firma uma vela para o seu anjo da guarda com um copo d'água. E nessa vela você queima essa carta. Queime essa carta e transmute e fale essa frase aqui que eu vou colocar, que eu vou peraí, gente, é porque tá aqui na colinha, é porque eu canalizei e aí você vai falar, quando estiver transmutando, queimando o papel, você vai falar, eu transmuto essa dor em alegria. Tudo o que eu sentia, transmuto em força e sabedoria, para realizar meus objetivos, que a tristeza vá embora e não volte. E aí, essas cinzas você pode jogar num rio que você tiver perto aí da sua casa, ou num vaso sanitário aí da sua casa também. E jogue. Enquanto você estiver jogando, enquanto você está queimando essas folhas, você fale essa frase, eu vou deixar aqui nos comentários aqui. E aí, amanhã, como a gente vai estar na energia da lua nova, que vai entrar na lua nova amanhã às 6h43 da manhã, eu convido você a acordar um pouco mais cedo, firma uma vela de novo para o seu anjo da guarda, ou se não você faz essa transmutação hoje, apaga, não sopra, tá gente? Apaga a vela com o pontinho do dedo, guarda a vela, amanhã de manhã você bota outro copo com água, mas eu prefiro deixar a vela queimar e amanhã acender outra vela, tá gente? Vocês acendem outra vela de manhã, na hora que você acordar, que você estiver com os pensamentos mais calmos, senta e escreve tudo que você deseja daqui pra frente, o que você deseja gestar nos seus 9 meses. Coloque o que a sua criança interior queria fazer muito, mas sua mãe não fez, mas você ainda tem vontade e está esquecida aqui dentro. Coloque para fora nessa carta os seus planos para os 9 meses. E aí você vai guardar essa carta em um lugar que você vai deixar ela guardada e deixa essa firmeza para o seu anjo da guarda. E você vai ver a mudança acontecer daqui a 9 meses. Salva esse vídeo pra você vir me contar daqui depois, tá, gente? Então, assim, é um momento da gente fazer as pazes. É uma lua de fazer as pazes com o nosso passado. Fazer as pazes com a nossa mãe. Fazer as nossas pazes com a nossa criança.
é um momento muito significativo no céu. Então a gente tem que aproveitar essa fase minguante que está em câncer para banir mesmo esses sentimentos de mágoa e se abrir para o novo, para maternar, se maternar. Se você fala assim, Érica, sem condições de eu fazer paz com sua mãe, ok, não precisa fazer paz com sua mãe, simplesmente se materne, libere ela do peso, libera ela da vilã de você achar que, poxa, a minha mãe sempre foi a maior vilã da minha vida. Libere ela desse peso, que aí você vai ver como que as coisas vão melhorar, porque faz parte da vida. A nossa vida kármica, a gente vem em famílias pra gente aprender. E até a gente ter a abertura da consciência, isso dói bastante, porque a gente vem em famílias que não vai, que muitas vezes, quem aqui já foi taxado como ovelha negra, como um monte de coisa. E aí o que acontece? A gente vem nesse campo familiar pra gente aprender e quebrar os padrões. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que esse vídeo chegue a quem necessite e que vocês recebam isso. Se você quiser ver escrito direitinho o texto que tá lá, eu vou deixar, tá lá na rede vizinha e é isso, tá? Então assim, é uma lua para aproveitar, fazer as pazes com o seu passado, fazer as pazes com a sua mãe, olhar pro seu passado para você criar o seu futuro novo, tá bom? Então, já curte, comenta e salva aqui o vídeo se você gostou desse tipo de abordagem aí, que é a minha, mas é terapêutica mesmo, gente. Adoro a psique humana. E é isso, breve volto com mais vídeos se você gostar de vídeo assim.